Era véspera de Natal na Praça da Sé, ainda antes do sol forte. O gari cego varria o mesmo trecho, guiado pela memória dos passos. Um fiscal da empresa parou diante dele e falou alto demais. Disse que ele atrapalhava o fluxo, que ali não era lugar. As pessoas diminuíram o passo e ficaram olhando. Um vendedor riu, alguém murmurou impaciência. O uniforme gasto estava úmido de suor antigo. O saco de lixo quase vazio batia na perna. No bolso, havia apenas um pão amanhecido, embrulhado em papel. Era o almoço e talvez o jantar. O fiscal tomou o cabo da vassoura por um instante. Mandou que ele se afastasse e esperasse ordens. A voz não era cruel, apenas firme e pública. Ele sentiu o chão com a ponta do sapato. Não respondeu. Abaixou a cabeça como fazia sempre. Por dentro contou a respiração até ficar regular. Pensou na próxima rua, na sombra das árvores, no horário do ônibus. Tudo parecia igual. Por alguns minutos, acreditou que bastava continuar em silêncio. Ele começou a trabalhar como gari muitos anos antes, quando ainda enxergava vultos. Morava em Itaquera, num quarto alugado nos fundos de uma casa simples. Acordava antes das 4 da manhã, sempre com o mesmo alarme fraco. Pegava 2 ônibus até o centro, sentindo o cheiro de café alheio. Naquele tempo, assinou o primeiro contrato com as mãos firmes. Guardou a cópia dobrada dentro de uma pasta azul. Nela também ficaram laudos médicos, recibos e um comprovante de curso básico. Tudo organizado, mesmo sem ninguém pedir. A perda da visão veio devagar, como poeira no ar. Primeiro, dificuldade para ler placas. Depois, sombras que não paravam quietas. O diagnóstico saiu num posto da Zona Leste, numa tarde abafada. Disseram o nome da doença sem levantar a voz. Ele continuou trabalhando. Mudou de função, de turno, de equipe. Aprendeu os trajetos pelo som dos passos e pelo relevo das calçadas. Contava bueiros, árvores, esquinas. A fé fazia parte da rotina, não do discurso. Ia à missa das 6, sentava sempre no fundo. Não pedia nada. Acendia a vela pequena e voltava para casa. Perdeu a esposa cedo, num acidente simples, sem manchete. Ficou apenas a certidão, guardada na pasta azul. Também perdeu o apartamento financiado depois de meses de atraso. O que restou foi o trabalho, o uniforme, o pão comprado no fim do dia e a certeza silenciosa de que tudo tinha sido feito corretamente. Talvez isso soe familiar para quem já precisou seguir sem explicações e quiser contar algo parecido. Depois daquele dia, a rotina não mudou de imediato. Ele voltou ao mesmo horário, ao mesmo ponto, às mesmas ruas. O corpo sabia o caminho antes da mente acordar. Acordava no escuro total, que já não era novidade. Tateava a mesa pequena até achar o copo de plástico. Bebia água em silêncio, ouvindo o prédio despertar aos poucos. O uniforme era vestido sempre na mesma ordem. Camisa, calça, botas gastas. O crachá pendurado no prego perto da porta. Nunca esquecia. No trajeto até o ponto, contava os degraus da calçada. Sentia o cheiro da padaria abrindo. O ônibus vinha cheio, como sempre. Ninguém percebia quando ele subia. No trabalho, repetia gestos aprendidos com precisão. O som da vassoura no chão era constante. O saco de lixo enchia devagar. Não havia pressa. As conversas ao redor diminuíram com o tempo. Alguns colegas mudaram de turno. Outros apenas se afastaram. Ele não perguntava. Almoçava sozinho quando podia. Às vezes apenas o pão, às vezes nada. O corpo se acostumou a esperar. À tarde, o cansaço vinha mais cedo. Sentava alguns minutos no meio-fio. O sol aquecia o rosto sem avisar. Ele ficava parado, contando carros pelo som. Em casa, o quarto parecia menor a cada mês. Os objetos estavam sempre no mesmo lugar. Nada era movido sem necessidade. A pasta azul continuava guardada embaixo da cama. Ele não a abria mais. Sabia de memória o que havia dentro. As noites eram longas. O rádio quebrado não funcionava mais. O silêncio ocupava o espaço inteiro. Às vezes lembrava da esposa pelo cheiro do sabonete antigo. Não chorava. A lembrança vinha seca, sem emoção. A fé, antes discreta, virou hábito vazio. Ia à missa menos vezes. Sentava no fundo, levantava, sentava. As palavras passavam sem ficar. Não havia revolta. Apenas continuidade. Os dias se repetiam com pequenas variações. Chuva, calor, atraso no ônibus. Nada exigia decisão. O corpo seguia, mesmo quando a vontade não acompanhava. Era mais fácil não pensar. Quando alguém falava com ele, respondia o necessário. Nunca reclamava, nunca explicava. O fiscal não voltou a incomodar, mas a presença dele ficou como sombra. Sempre que alguém se aproximava, o corpo enrijecia.
O pão amanhecido virou regra, comprado no fim do expediente, guardado no bolso. Havia dias em que esquecia o sabor. Comia por hábito. O Natal se aproximava outra vez. As ruas mudavam de som. Músicas altas, risadas, pressa. Ele continuava varrendo. O barulho da vassoura cobria tudo. Em certos momentos parava sem perceber. Ficava imóvel como se aguardasse algo. Nada vinha. A solidão não era dramática. Era extensa. Os domingos eram iguais aos outros dias. Sem relógio, sem visita. A vida seguia num ritmo baixo, constante. Sem quedas, sem avanços. Era um apagar lento, quase educado. E isso parecia suficiente para continuar. Ele acordou num dia sem distinguir manhã ou tarde. O corpo estava pesado, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Sentou na beira da cama e não levantou. A mão ficou parada sobre o joelho. Não havia pensamento organizado, apenas cansaço. O uniforme permaneceu dobrado na cadeira. Pela primeira vez não foi vestido. Isso não causou alívio. O quarto parecia sem ar. O barulho da rua chegava distante. Nada chamava atenção. Ele pensou em sair. Depois, pensou em ficar. As duas ideias tinham o mesmo peso. Não havia pedido, não havia reclamação. Nenhuma palavra interna se formava. O tempo passou sem ser contado. O corpo ficou imóvel, atento ao próprio limite. Ali não existia esperança, nem desespero, apenas fim de força. Ele aceitou não continuar naquele instante. Não como decisão, como parada. Foi nesse ponto que tudo cessou dentro dele. Nenhuma pergunta, nenhuma espera. Se alguém o observasse, veria apenas um homem sentado. Nada mais. Se você chegou até aqui, talvez entenda o peso do silêncio. Se quiser apoiar este espaço com um gesto simples, curtir e se inscrever é uma forma tranquila de presença. Depois disso, ele respirou fundo uma única vez. O ar entrou curto, mas entrou. O corpo permaneceu parado. Nada mudou por fora. Por dentro, algo tinha chegado ao limite absoluto. Ele voltou a sair de casa alguns dias depois, sem saber explicar o motivo. Não foi disciplina, não foi esperança. Foi hábito antigo, ainda mais forte que o cansaço. Caminhou devagar até o ponto. O ônibus chegou com o mesmo som metálico. Sentou no banco reservado, como sempre. O trajeto parecia mais longo. Desceu 2 paradas antes do habitual. Não planejou isso. A perna apenas avisou que era a hora. A calçada era irregular. Ele reconheceu o cheiro de frutas maduras. Um pequeno mercado de bairro estava aberto. Entrou para comprar pão. Ficou parado perto da prateleira, esperando ajuda. As pessoas passavam apressadas. Ninguém notava. Uma voz masculina falou perto demais. Não era alta. Não pedia atenção. Disse apenas que o pão estava quente. Ele assentiu com a cabeça. Estendeu a mão com cuidado. Sentiu o papel sendo colocado devagar. A voz perguntou se ele preferia o mais claro ou o mais escuro. Ninguém fazia esse tipo de pergunta. Ele respondeu sem pensar. Pagou com moedas contadas. A mão do outro não tocou na dele. Houve respeito naquele espaço curto. Ao sair, percebeu que o homem caminhava ao seu lado. Não ofereceu ajuda. Apenas acompanhou o ritmo. Foram alguns metros assim. Sem conversa. Sem constrangimento. Na esquina, a voz perguntou se ele trabalhava ali perto. Ele respondeu que sim. Disse a rua exata, sem detalhe extra. O homem comentou que o chão daquela rua era irregular. Falou do bueiro quebrado perto da farmácia. Ele sentiu um leve aperto no peito. Ninguém mencionava essas coisas. Não com precisão. Caminharam mais um pouco. O som dos passos estava sincronizado. A voz perguntou há quanto tempo ele fazia aquele trajeto. Ele pensou. Respondeu em anos, não em datas. O outro não reagiu. Apenas ouviu. Perguntou se ele ainda guardava documentos antigos em casa. A pergunta não veio curiosa. Veio neutra. Ele parou de andar. O corpo reagiu antes da mente. Perguntou como ele sabia disso. A resposta foi simples. Disse que pessoas cuidadosas costumam guardar o que importa. Não havia elogio ali, nem julgamento. Continuaram andando. O mercado ficou para trás. O homem comentou que aquele bairro mudara muito. Falou de uma casa com quintal que não existia mais. Ele reconheceu o lugar pela descrição. Nunca tinha contado essa história a ninguém. O silêncio se estendeu. Não era incômodo. Chegaram perto do ponto onde ele costumava descer. O outro parou. Perguntou se ele tinha comido naquele dia. A pergunta foi direta, sem pena. Ele respondeu que ainda não. O homem tirou outro pão do saco que carregava. Colocou na mão dele com cuidado. Não insistiu. Ele tentou recusar. Disse que não precisava.
A voz respondeu que ninguém precisa justificar fome. Disse isso sem peso. Ele aceitou. Ficaram parados alguns segundos. O barulho da rua continuava. O homem perguntou se ele lembrava do Natal passado. Ele disse que sim. Lembrava do fiscal, da praça, das pessoas olhando. O outro não comentou. Apenas ficou em silêncio. Perguntou se ele ainda trabalhava no mesmo horário. Ele respondeu que sim. Madrugada. O homem disse que acordar cedo exige mais do que força. Exige motivo. Essa frase ficou suspensa. Não pediu resposta. O ônibus se aproximou. O som era reconhecível. Antes que ele subisse, a voz disse que talvez se encontrassem de novo. Não prometeu. Não marcou hora. Desejou um dia tranquilo. Ele subiu no ônibus. Sentou. Segurou o pão com as duas mãos. Durante o trajeto, pensou na conversa. Nada ali parecia extraordinário. Ainda assim, algo estava fora do lugar. O homem não perguntou o nome. Não disse o próprio. Não ofereceu solução. Mesmo assim, tinha falado de coisas exatas demais. Quando desceu, o corpo estava mais atento. Os sons pareciam mais definidos. Comeu o pão ainda quente, em pé. O gosto era simples, presente. Voltou ao trabalho naquele dia. Varreu devagar, sem pressa. Em certos momentos, sentia como se estivesse sendo observado. Não com vigilância, com presença. Não havia resposta, mas havia algo novo ocupando o silêncio. Eles se encontraram de novo alguns dias depois, no mesmo horário incerto. Não houve surpresa. A presença simplesmente apareceu ao lado dele, como antes. O homem caminhava no mesmo ritmo. Não perguntou como ele estava. Isso evitou respostas. Andaram alguns metros em silêncio. O som da vassoura ficou para trás. A voz perguntou se ele lembrava do primeiro dia de trabalho. Ele respondeu que sim. Lembrava do cheiro do uniforme novo, do crachá duro no peito. Perguntou se ele lembrava de ter prometido algo naquele dia. Ele pensou mais tempo. Lembrou de uma frase dita em voz baixa. Dissera que faria tudo direito. A pergunta seguinte veio sem mudança de tom. Perguntou quando ele começou a fingir que não sentia mais nada. Ele parou. Não houve defesa. O corpo apenas reconheceu a verdade. Disse que não sabia quando. Apenas aconteceu. O homem comentou que isso costuma começar quando a dor fica longa demais. Não explicou. Caminharam até uma sombra. Sentaram no mesmo banco de concreto. A voz falou da pasta azul. Disse que ela ainda estava embaixo da cama. Disse que continha mais do que papéis. Ele sentiu o peito apertar. Nunca tinha falado daquilo em voz alta. Perguntou por que aquilo importava agora. A resposta veio simples. Disse que coisas guardadas por tanto tempo pedem para ser vistas. O silêncio voltou. Depois a voz mencionou o apartamento perdido. Falou do número da porta. Falou do barulho do portão à noite. Ele fechou os olhos por hábito. A imagem veio inteira. Não negou. Não explicou atraso, juros, culpa. O homem disse que ele tinha continuado honesto, mesmo quando tudo caiu. Disse isso sem elogio, como constatação. Perguntou por que ele acreditava que isso não tinha valor. Ele respondeu que não tinha dado certo. A voz perguntou se valor e resultado eram a mesma coisa. Não esperou resposta. Falou da esposa. Mencionou o sabonete guardado até acabar. Mencionou o silêncio depois. Ele respirou fundo. Disse que tinha parado de falar com Deus naquele período. O homem perguntou se Deus tinha parado de ouvir. Não houve resposta imediata. O trânsito passava. Alguém ria ao longe. Ele disse que tinha vergonha de pedir qualquer coisa agora. Depois de tanto tempo. A voz respondeu que vergonha não muda a verdade dos gestos passados. Falou do pão, do primeiro que ele dividiu anos atrás com um colega recém-chegado. Ele lembrava daquele dia. Não lembrava de ter contado. Disse que aquele gesto não tinha sido esquecido. Ele sentiu algo ceder por dentro. Não chorou. Perguntou o que deveria fazer agora. O homem demorou. Disse que não havia instrução. Disse que havia apenas a chance de parar de se esconder do que ainda estava vivo. Ele ficou em silêncio. A voz falou que aceitar ajuda não apaga a dignidade. Que recusar por medo a corrói aos poucos. Ele assentiu. Perguntou se tudo aquilo mudaria alguma coisa concreta. O homem respondeu que a verdade sempre muda o próximo passo, mesmo quando o chão continua irregular. Levantaram. Antes de se despedir, a voz disse que histórias assim só existem porque há pessoas dispostas a ouvir com atenção e respeitar a pausa entre as palavras. Não houve despedida formal. O homem se afastou pela calçada oposta. Os passos desapareceram no barulho comum. Ele ficou parado alguns instantes. Sentia o corpo mais presente. Não havia solução pronta, mas algo tinha sido nomeado. E isso já não permitia voltar ao estado anterior.
Os dias seguintes não trouxeram mudança imediata. Nada se transformou de uma vez. Ele voltou ao trabalho no horário habitual, vestiu o uniforme com o mesmo cuidado, pegou o ônibus cheio, desceu no ponto conhecido. Ainda assim, algo estava diferente. Não no ambiente, no modo como ele permanecia. A vassoura seguia o mesmo movimento. O chão continuava irregular, mas o corpo não estava ausente. Na semana seguinte, foi chamado ao setor administrativo. A convocação veio por um colega sem explicação. Entrou no prédio antigo da empresa. O cheiro de papel e café era reconhecível. Sentou na cadeira de plástico perto da parede. Uma mulher leu seu nome completo. Confirmou dados antigos. Falou com respeito neutro. Disse que havia uma revisão em andamento. Processos antigos. Casos não finalizados. Ele ouviu sem expectativa. Mencionaram um acidente ocorrido anos antes. O mesmo que levou à perda total da visão. Um laudo fora arquivado de forma incompleta. Disseram isso como fato técnico, sem pedido de desculpas. Perguntaram se ele ainda possuía documentos. Ele respondeu que sim. Naquela noite, abriu a pasta azul pela primeira vez em muito tempo. Os papéis estavam amarelados, mas íntegros. Tudo o que fora guardado tinha permanecido. Levou a pasta no dia seguinte. O processo foi reaberto. Sem urgência, sem promessa. Meses passaram. Ele continuou trabalhando. Recebeu uma carta registrada em casa. Outra depois. Foi chamado para uma audiência simples, nada solene. Um valor foi mencionado. Depois outro. Correções, atrasos, indenização. Ele não entendeu tudo, apenas ouviu. Disseram que o montante seria depositado, integral. Quando entrou na conta, o gerente pediu que ele sentasse. Falou devagar. Repetiu números por extenso. Era mais dinheiro do que ele tinha imaginado em toda a vida. Não houve euforia. Houve silêncio. Nos dias seguintes, ele não contou a ninguém. Continuou indo ao trabalho. Pagou dívidas antigas. Quitou o que restava do financiamento perdido. Comprou um pequeno imóvel térreo perto de um ponto de ônibus. Nada grande, funcional. Com orientação simples, investiu parte do valor. Seguiu conselhos sem pressa. O dinheiro cresceu de forma estável, sem risco, sem alarde. Algum tempo depois, deixou o trabalho. A despedida foi discreta. Passou a apoiar colegas em situação parecida. Pagava cursos, ajudava com documentos. Nunca usava a palavra milagre. Em certas manhãs, passava pelo mercado onde tudo tinha começado. Às vezes sentia a presença conhecida. Nunca mais ouviu a voz. Não sentia falta. A vida tinha retomado forma. Sem excesso, com sentido. A vida dele ganhou o ritmo simples e previsível. Acordava cedo, não por obrigação, mas por costume mantido. Preparava café forte na cozinha pequena. O cheiro preenchia o espaço com calma. A casa era térrea, com piso frio e paredes claras. Os móveis eram poucos. Tudo tinha função definida, nada sobrava. Ele organizou os documentos numa gaveta acessível. A pasta azul permaneceu, agora aberta com naturalidade. Não doía mais tocar nos papéis. Saía para caminhar no mesmo bairro. Reconhecia o relevo pelo pé. Cumprimentava vizinhos pelo nome. Alguns sabiam da mudança, outros não. Isso não fazia diferença. Ajudava quando podia, sem anúncio, sem registro. Pagava consultas, orientava sobre laudos, acompanhava alguém até o ponto de ônibus. Nunca contava a própria história inteira. Dizia apenas o necessário. A fé voltou ao lugar antigo, não como explicação, como presença silenciosa. Às vezes entrava na igreja vazia, sentava no fundo, ficava alguns minutos, depois ia embora. Não esperava respostas. Não fazia pedidos longos. Em datas festivas, comprava mais pão do que precisava. Distribuía sem discurso. No Natal seguinte, preparou a própria ceia simples. Arroz, frango, fruta cortada, nada especial. Sentou à mesa sozinho. A luz da cozinha era suficiente. Lembrou da praça, do fiscal, do silêncio. Não com amargura, com clareza. O passado tinha encontrado lugar. Não precisava mais ser empurrado para longe. Antes de dormir, abriu a janela. O barulho da rua diminuía aos poucos. A noite estava morna. Respirou fundo. O corpo respondeu com tranquilidade. Se você quiser, este espaço existe para histórias como a dele. E talvez a sua também possa ser compartilhada nos comentários, com um gesto simples como curtir e se inscrever, se ainda não o fez. Ele fechou a janela. Deitou na cama arrumada. O dia tinha sido suficiente.